Olá, meninas, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia, a nossa aula semanal. São 2 aulas juntinhas, casadinhas, com a disciplina de Geografia. Hoje eu estou apresentando aqui para vocês, para iniciar a nossa aula, o livro de vocês. Eu espero que todos já estejam com seus livros, mas se por acaso você não tiver recebido o seu livro ainda, a escola está aberta para fazer a entrega, certo? Então, hoje vamos começar a estudar os conteúdos que estão aqui, que estão esperando por vocês. Então, eu quero que vocês se empenhem em estar trabalhando junto com o livro de vocês. Na hora de assistir a nossa aula, esteja lá com o seu caderno e com o seu livro. De imediato, eu quero trabalhar com vocês a unidade 1 e o capítulo 1. Só que para isso, nós vamos ter uma aula de explicação a partir de slides, que eu quero que vocês façam acompanhamento desses slides explicativos, onde vai estar a minha voz explicando cada slide, cada partezinha do conteúdo do primeiro capítulo. Eu quero que vocês façam esse acompanhamento com o livro, certo? Se for necessário, para o slide, procura no livro aquela parte que eu estou explicando, façam a leitura, mas tenham o empenho de quê? De trabalhar, de estudar em conjunto o livro de vocês e assistindo a nossa videoaula, tá bom? Então, vocês comecem a partir de agora a assistir a nossa explicação, certo? E no final dos slides tem lá a nossa tarefa, a nossa atividade que nós vamos fazer essa semana e que durante a semana, quem for concluindo essa atividade vai mandando no privado para mim. Tá bom, gente? Vamos lá começar? Então, nós que fazemos parte da Escola Celestino de Souza, hoje, no dia 16 de fevereiro de 2021, estamos tendo a nossa aula de Geografia, a nossa aula novamente falando para vocês, a professora Adriana. O tema da nossa aula hoje será sobre a unidade 1, iniciando a unidade 1, que é a Geografia e a Compreensão do Mundo, mais precisamente o capítulo 1, que vamos falar sobre os assuntos referentes à paisagem, espaço e lugar. O tema da nossa aula hoje, nós estamos iniciando a nossa primeira unidade, que é sobre geografia e a compreensão do mundo. Mais precisamente, vamos tocar no assunto sobre paisagem, espaço e lugar. Só para a gente tentar entender, vamos dizer que vocês, nós vivemos num lugar onde precisamente nós sabemos que tem a nossa residência. Precisamente, nós sabemos onde se localiza a nossa residência, seja numa rua, seja numa comunidade, seja no sertão, e esse sertão tendo o nome da comunidade, onde está o endereço da escola que nós estudamos, entre outras coisas. Ou seja, nós precisamos nos situar, nós precisamos saber onde estamos localizados, onde estamos morando. E essa moradia, ela recai em um lugar, ela recai em um espaço geográfico. Então, a nossa intenção dentro desse capítulo é estudar a ideia de paisagem, é estudar a ideia de espaço e estudar a ideia de lugar. Para a geografia, quando a gente vai definir a paisagem, nós vamos ter uma interação entre os elementos naturais e os elementos culturais. Para a gente tentar entender a ideia de elementos naturais, são os elementos que compõem a paisagem, mas que há uma interação, ou seja, que há uma construção apenas da ação da natureza. Eles não há uma interferência humana naquela paisagem, Há apenas elementos da própria natureza. E aí nós temos elementos como relevo, a partir de montanhas, de serras, de planaltos, a hidrografia com os rios, com os oceanos e também a vegetação, que será assuntos para as nossas outras aulas, para umas aulas mais na frente. O que é interessante entender? Que nesse momento que vocês têm que aprender é o quê? Que elementos naturais são aqueles elementos que fazem parte da paisagem, mas que há apenas uma ação da natureza,
certo? Então, até na imagem que a gente trabalha aqui, vocês estão vendo só a composição da própria natureza, sem uma interferência humana. Já quando falamos em elementos culturais ou humanizados, nós já sabemos que, pelo próprio nome, são os elementos onde o homem interfere, onde há interferência humana. Como é que o homem faz essa interferência? Através de construções, como exemplo, casas, prédios, rodovias, plantações, pontes. Tudo isso são elementos culturais a partir de quê? A partir da ação humana. Então, esses elementos, eles vão interferir dentro de uma paisagem, né? Então, você pode ter paisagens, por exemplo, que tem apenas elementos naturais, ou seja, a partir da ação da própria natureza, né? Seja com as chuvas, seja com os tipos de relevo, seja com os oceanos existentes, né? A força dos oceanos, né? Então, há essa interferência apenas da natureza. Quando você fala interferência humana, você já tem os elementos culturais. Ah, professor, e poderemos ter paisagens onde há elementos culturais e elementos naturais? Sim, poderemos ter a interação desses dois elementos, certo? Que nós vamos ver daqui a pouquinho, estudar mais um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos uma ilustração, né, onde você vê o predomínio de elementos naturais, que aí há o quê? Há uma paisagem natural, e quando você tem um predomínio de elementos culturais, você tem uma paisagem cultural, certo? Aí estou mostrando apenas o quê? As duas partes, sem haver aquela, como eu falei anteriormente, sem haver uma interação de elementos culturais e de elementos naturais na mesma paisagem. Ele apenas está definindo que paisagem natural há uma predominância de elementos naturais. Já a paisagem cultural há o predomínio de elementos culturais, ok? Nós sabemos que as paisagens, elas não são estáticas. Na verdade, elas estão sempre sendo transformadas. As paisagens, elas são, na verdade, dinâmicas. Elas estão em constante transformação, seja pela ação da natureza, seja pela ação do ser humano. Então, assim, na imagem que eu trago aí, nesse slide, vocês veem na primeira imagem uma paisagem totalmente composta por elementos naturais, por elementos da natureza, e aí nós temos ela sendo transformada aos poucos. Essa transformação acontece principalmente pela ação do homem, quando o homem começa a utilizar os seus mecanismos que ele tem para fazer modificações, aliás, no cenário, na paisagem, tentando adequar aquela paisagem às suas necessidades. Então, nós temos o quê? Nós temos uma ação humana sendo mais recorrente, sendo mais pontual perante a ação da natureza. Ah, professor, então quer dizer que nessa imagem que você mostra aí, a natureza ela não agiu em nada? Provavelmente ela agiu sim. A natureza ela está em constante transformação também. Os elementos naturais, eles passam por transformações também na natureza, né? Através de quê? Através das chuvas, através do sol, através do próprio relevo, que o relevo ele não é estático, ele também se modifica, né? Os nossos relevos, pelo que vocês vão estudar mais à frente, nós vamos ver que o nosso relevo, o relevo do nosso planeta, eles também está em modificação. Né? As montanhas, elas estão sempre sendo modificadas pela ação da natureza, através do vento, através da chuva, através do sol. Então, há uma transformação sim, certo? Então, nós temos o quê? Nós temos que entender que as transformações da paisagem, elas acontecem tanto a partir da ação do homem, como da própria natureza, certo? Com o mundo hoje, né, na sua maioria, com elementos culturais muito presentes, né, com essa interferência humana, gerando uma urbanização predominante na maioria das regiões do nosso planeta, nós temos que entender que algumas paisagens naturais, né, alguns elementos naturais que existem, que necessitam ser preservados, tem uma causa para eles
para eles serem preservados? Nós podemos elencar algumas responsabilidades, alguns motivos e necessidades de preservação. Quando a gente fala que as espécies vegetais e animais correm risco de extinção. Então, nesses lugares onde eles são bem presentes, onde eles ainda têm um habitat natural para sobreviver, para conservar as suas características, então são necessários que entendamos que tanto esses vegetais quanto esses animais, eles necessitam serem preservados, necessitam de uma política diária, de conscientização até nossa mesmo, de que eles precisam desse espaço para a sua sobrevivência e que eles são necessários para que nós humanos consigamos mais na frente ter uma vida plena, né? Porque essas espécies elas não estão lá apenas por elas. Na verdade, existem pesquisas, né? Já que a gente pode colocar que elas são fontes de pesquisa científica, tanto os animais quanto os vegetais são fontes de pesquisa. Inclusive, as espécies vegetais elas são utilizadas dentro da medicina, na busca de curas de doença. Esses locais, você também pode desenvolver um turismo sustentável, um turismo que vai ajudar as comunidades que ali utilizam aquele ambiente, né, para a sua sobrevivência. E aí a gente entra naquela questão de preservar as comunidades humanas que vivem de forma tradicional. Então, é muito comum nessas regiões que ainda existem esse habitat, essa paisagem natural, ela é predominante, né? As comunidades de indígenas, as comunidades de pessoas que vivem lá e que utilizam a natureza de uma forma responsável. Então, é por elas também que devemos fazer uma política de preservação, né, de preservar essas paisagens para que elas consigam sobreviver nesses locais e que elas consigam, de uma forma respeitosa com a natureza, como a maioria deles trabalha de forma respeitosa, sabendo que o seu sustento, sabendo que a sua sobrevivência vai ser retirada daquele local, mas que para ela permanecer existente, essa sobrevivência, eles têm que respeitar, né? Não é apenas retirar sem ter a responsabilidade de preservar. Então, temos o cuidado aí de preservar, temos o cuidado de manter a existência daqueles vegetais, daqueles animais, em condições favoráveis, tanto para a sobrevivência deles, como para as comunidades tradicionais. E isso, para a gente, também gera benefícios, mesmo a gente morando em cidades, mesmo a gente não tendo o contato imediato com esses locais, eles são necessários para que o nosso clima permaneça um clima plausível de sobrevivência do nosso corpo, para que nós tenhamos recursos naturais, né, como a água que é fornecida das chuvas que chegam até nós, que também essa água favorece a vegetação de onde nós moramos. Então, tudo isso, gente, passa pelo percurso de quê? Pelo percurso e pela interação da necessidade de preservar, né? Então, nós não vamos ter futuro nesse planeta, apesar de sabermos que esse planeta ele é finito. Esse planeta, os cientistas já declaram que vai chegar um momento que não vai ter mais condições de ter vida, né, dentro desse planeta, mas não se preocupem, isso vai demorar um tempinho, né, muito tempo para chegar a esse ponto. Então, mas que nós possamos ter uma vida de qualidade dentro desse planeta, né, que esse planeta não acabe a sua energia total de maneira mais rápida. Nós temos que ter a nossa responsabilidade, a responsabilidade de preservar, a responsabilidade de conservar, de usar todos os recursos naturais de forma, como é que eu posso dizer, de forma responsável. E mais, que a nossa interferência, melhor dizendo, a nossa interferência humana dentro dos espaços naturais, diante dos elementos naturais, essa interferência
seja responsável e seja o mínimo prejudicial possível para a natureza. Quando falamos em preservação, em conservação, a gente vai lembrar das unidades de conservação, que são superfícies de terra ou mar dedicadas à proteção e à manutenção da diversidade da flora e da fauna, assim como da população e da cultura local. Essas unidades de conservação, gente, elas existem não apenas por existir, mas existem leis para legitimar a existência dessa unidade de conservação, apesar de que ultimamente vem se buscado muito a interferência dentro dessas unidades de conservação, né? Tentar fazer uma interação dessas unidades de conservação com o poder privado, né? Tentar fazer licitações onde o poder privado, né? As empresas privadas vão poder cuidar, vão poder ficar vamos dizer assim, não é nem orientação, eles vão poder vão gerenciar essas unidades de proteção, essas unidades de conservação. Dentro das unidades de conservação, nós temos dois tipos, que é a unidade de uso sustentável, onde o principal objetivo é combinar tanto a conservação da natureza com o uso sustentável. E já a unidade de proteção integral, não. Aqui o objetivo principal é preservar a natureza, sendo proibida total exploração de seus recursos, certo? Chegou o ponto de tentarmos entender o conceito de espaço geográfico, que na verdade é um conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana ao longo do tempo. Então, o espaço geográfico ele vai ser definido o quê? Definido pela junção, tanto de fenômenos naturais como da ação humana que existe ao longo do tempo para transformar aquele espaço natural em um espaço geográfico. Então, no espaço geográfico, nós vamos ter o quê? A interação de elementos naturais, né, dentro daquele espaço natural, que passa por modificações, como também vamos ter as paisagens naturais, mais as paisagens humanizadas, onde o homem, a partir da sua necessidade e de seu trabalho, provoca ações antrópicas. O que é ações antrópicas? São ações do homem diante do meio ambiente. Então, tudo isso, esse conjunto, forma o quê? Vão definir, vão formar o espaço geográfico. Esse espaço geográfico, gente, ele também vai estar em constante transformação. Quando você tem um espaço com elementos da natureza, com elementos humanizados, nós vamos ter essa formação do espaço geográfico. Mas ela também não é algo estático. O espaço geográfico, a gente pode estar constantemente visando, diante dos olhos, ter uma modificação, né? Ele se modifica constantemente, seja através de ações da natureza, seja através de ações humanas. Só lembrando que algumas ações que nós vemos que isso aqui é uma ação da natureza, mas muitas vezes ela já é uma resposta para uma ação anterior do homem, onde o homem, através de uma modificação do espaço natural, transformando num espaço humanizado, uma paisagem humanizada, acontece algo, ou um erro de engenharia, que aquilo vai prejudicar, né, o aspecto natural da região e, consequentemente, essa região poderá passar, posteriormente, por uma demonstração da natureza de que algo está errado dentro daquele cenário. Então, nós podemos entender que o espaço geográfico ele vai estar, sim, sendo modificado, seja pela ação do homem, seja pela ação da natureza, de uma forma colaborativa, né, de uma forma que não haja prejuízo nem para o
a natureza nem para o homem, mas isso é algo que preocupa, porque o que nós temos ao contrário é que essa urbanização, é que o espaço que nós criamos, né, que nós humanizamos, ele acaba devastando a própria natureza. E como eu disse, em alguns momentos essa natureza ela responde. Mas isso também é assunto que nós vamos discutir mais adiante, né? Só lembrando que hoje o que eu quero de vocês é que vocês entendam esses conceitos básicos de espaço natural, né? De espaço cultural, né? Aliás, de paisagem natural, paisagem cultural, humanizada, que vocês entendam o que é espaço geográfico, que vocês entendam que a paisagem ela pode estar em constante transformação, que os elementos naturais, os elementos culturais, eles vão interagir dentro da própria paisagem, eles vão formar a paisagem. Então, isso são conceitos que vocês precisam entender para a gente poder caminhar um pouco mais no ensino de geografia. Eu espero que vocês estejam acompanhando toda a explicação, buscando no livro de vocês, acompanhar. Se for necessário, vocês param o videozinho, a explicação dos slides e vão ler um pouco e depois voltam. E qualquer dúvida vocês podem mandar no privado uma perguntinha para mim. Tá certo, gente? Dentro de tudo isso, dentro do espaço geográfico, nós temos que tentar entender o que é um lugar, né? O lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos o nosso dia a dia. Então, para melhor entendermos o que é o lugar, eu trouxe aqui a imagem do nosso município, o município de Guanabi, o que é o nosso lugar. Então, como eu falei lá no início da explicação, né, nós temos a rua que nós moramos, a comunidade que nós moramos, a nossa escola tem o endereço. Então, tudo isso são partes de um lugar. E qual é o nosso lugar aqui? É o nosso município. Então, é esse lugar onde a gente vive diariamente. Era comum no início, até o início de 2020, nós temos o quê? Quase diariamente, só não nos finais de semana, nós temos aquele cotidiano entre professores e alunos, que era o quê? Casa e escola. Né? Nós todo dia, de segunda a sexta, tínhamos o espaço dentro da nossa casa, né? O lugarzinho da nossa casa, lá na rua, lá na comunidade, como tínhamos também que deslocar da nossa casa para a escola. Então, nós compartilhávamos de um lugar, né, de um espaço. Então, o que é o lugar? É isso, o lugar onde a gente convive diariamente, certo? Então, eu trouxe aí imagens do nosso município para vocês vocês entenderem de uma vez por toda a definição de lugar. Então, quando a gente fala em lugar, nós podemos dizer que esse lugar ele tem na maioria das vezes, ele vai exemplificar a nossa identidade cultural. Tanto que aí nesse slide eu coloco, né, que os lugares geralmente refletem os indivíduos que os habitam. O lugar ele vai expressar a nossa identidade cultural, a identidade cultural de cada grupo que vai habitar aquele lugar. Então aqui eu trouxe imagens do nosso município referente a dois momentos que são comuns, que vamos dizer assim, de uma forma geral, exemplifica a nossa identidade cultural, que nós temos um carnaval, né, o carnaval que é reconhecido no Sertão Central como o Carnaval das Águas, né, que nesse ano não houve carnaval, mas que é reconhecido, como também a nossa festividade referente à nossa cultura, Banartes, né, onde é uma festa tradicional que também não houve no ano passado, em 2020, devido à pandemia, mas que também reflete um pouco da nossa identidade cultural. Ai, tia, mas isso acontece em todos os municípios, em todos os lugares? Não. Tem lugares que são outros tipos de festas, são outros tipos de representação cultural, de identidade cultural. Né? Na própria comida, a gente vai ter um pouco da identidade cultural, que é referência daquele lugar, no artesanato, nas vestimentas, nas pinturas,
são exemplos, né, do lugar e da sua identidade cultural. Às vezes você viaja para um lugar onde você busca o quê? Busca o aspecto culinário de lá, onde a culinária de lá é reconhecida por certas características. Então você vai chegar lá, você vai pedir aquele prato típico da região, né? O típico do lugar. Então isso é o quê? É uma identidade cultural, é um exemplo de identidade cultural. Agora, para encerrar esse momento de estudo, eu quero que vocês continuem ou revendo os slides juntamente com a leitura do texto, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, o ideal é que vocês tenham acompanhado, ou então façam uma leitura antes, como já comentei para vocês, mas que vocês, após fazer a leitura, de ler esse vídeo, vocês façam o quê? Vocês façam uma atividade da página 23, a questão 1 e a questão 3, certo? Vocês vão fazer essas questões, copiar no caderno de vocês, depois vocês vão responder, vão tirar uma foto e enviar para mim no privado, tá bom? Na próxima aula eu enviarei para vocês a correção dessa atividade de geografia e continuaremos estudando, fazendo os nossos estudos do nosso livro, tá bom? Estudando o próximo capítulo. Ok, gente? Boa semana, bom estudo e vamos nos interessar para a gente diminuir os prejuízos do estudo de uma forma à distância, né? Dessa maneira que nós estamos tendo que estudar à distância, seja assistindo os vídeos, seja o professor enviando as atividades, mas vamos fazer a nossa parte, tá certo?